Samuel e a voz de Deus. O povo de Israel estava em uma fase de transição difícil. Durante anos, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos e muitas vezes esqueciam-se do Senhor. O tabernáculo permanecia em Siló, onde a arca da aliança era guardada, mas a fé do povo estava enfraquecida. Ainda assim, Deus já havia escolhido um menino para ser seu servo, alguém que ouviria a sua voz e guiaria a nação em tempos de grande mudança. Esse menino era Samuel. Antes mesmo de nascer, Samuel já era fruto de oração. Sua mãe, Ana, sofrera muito porque não podia ter filhos. Dia após dia, ela clamava a Deus pedindo um filho e prometeu que, se o Senhor lhe concedesse essa bênção, o entregaria totalmente para servi-lo. O Senhor ouviu sua oração e Samuel nasceu. Quando ainda era bem pequeno, Ana cumpriu sua promessa e levou o menino para viver em Siló, sob os cuidados do sacerdote Eli. Samuel crescia diante do Senhor, aprendendo a servir no tabernáculo, ajudando nas tarefas e observando tudo com atenção. Enquanto outros jovens corrompiam seus caminhos, ele permanecia puro e dedicado. O próprio Deus já estava preparando seu coração para algo grandioso, pois Samuel seria chamado para ouvir uma voz que mudaria toda a sua vida. Era uma noite tranquila em Siló. O tabernáculo estava silencioso. Apenas as chamas do candelabro queimavam suavemente, iluminando a presença do Senhor. Eli, já idoso e com a visão enfraquecida, descansava em seu lugar, enquanto Samuel repousava próximo da arca. O silêncio profundo da noite envolvia tudo, até que uma voz suave ecoou no quarto do menino. Samuel. Samuel despertou imediatamente. Pensando que Eli o havia chamado, correu até ele e disse: "Aqui estou, o Senhor me chamou?" Eli, sonolento, respondeu que não havia chamado e pediu que Samuel voltasse a deitar. O menino obedeceu, mas não sabia que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Mais uma vez a voz ecoou: "Samuel." O menino se levantou e correu até Eli novamente, acreditando que o sacerdote o chamava. Mas Eli repetiu que não havia chamado. Samuel voltou a deitar-se, intrigado e confuso, mas sem imaginar que era o próprio Deus que o chamava. Uma terceira vez a voz o chamou: "Samuel." O menino, obediente, correu outra vez para perto de Eli. O sacerdote então percebeu o que estava acontecendo. Embora demorasse a reconhecer, Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Com calma, orientou Samuel: "Vá deitar-se, e se ele chamar você de novo, diga: 'Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo.'" Samuel voltou ao seu lugar com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. O silêncio reinou novamente, até que a voz do Senhor chamou outra vez: "Samuel, Samuel." E o menino respondeu como Eli havia ensinado: "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Naquele instante, Samuel experimentou algo extraordinário. O Senhor revelou a ele uma mensagem dura sobre a casa de Eli. Deus lhe contou que o julgamento viria contra os filhos do sacerdote, pois eles haviam profanado o serviço sagrado, e Eli não os havia repreendido como deveria. Samuel ouviu tudo com atenção, ainda que seu coração fosse tomado pelo peso daquela revelação. Ao amanhecer, Samuel temia contar a visão a Eli, mas o sacerdote insistiu que ele não escondesse nada. Então, Samuel relatou fielmente tudo o que o Senhor havia dito. Eli ouviu em silêncio, reconhecendo a justiça de Deus, e disse: "Ele é o Senhor. Faça o que achar melhor." A partir desse momento, Samuel foi reconhecido como profeta do Senhor. Com o tempo, todos em Israel perceberam que Deus estava com ele. Nenhuma de suas palavras caía por terra, porque o Senhor confirmava tudo o que dizia. De norte a sul, de Dan a Berseba, o povo sabia que o Senhor havia levantado um novo líder espiritual para guiar a nação. Samuel cresceu, e com ele crescia também a autoridade que o Senhor lhe concedia.
Ele se tornou juiz, profeta e intercessor, alguém que buscava a Deus em oração e guiava o povo no caminho da obediência. Seu chamado começou em uma noite silenciosa, com uma voz suave que rompeu as trevas, mas se estendeu por toda a sua vida, moldando-o como instrumento poderoso nas mãos de Deus. O episódio em que Samuel ouviu a voz de Deus mostra a importância de estar atento e disposto a obedecer. O menino não compreendeu de imediato, mas sua disposição em responder e sua humildade em aprender o tornaram sensível à voz divina. Assim, ele se tornou exemplo de fidelidade e obediência para gerações futuras. O povo de Israel precisava de líderes fiéis, e Samuel se destacou porque jamais buscou sua própria glória. Desde a infância, aprendeu que ouvir e obedecer a Deus é o maior chamado que alguém pode ter. Seu exemplo ensina que a verdadeira grandeza não está em títulos ou posições, mas em estar disponível para a vontade de Deus. Muitas vezes, Deus fala de maneiras que não esperamos. Ele não se limita a grandes sinais ou vozes trovejantes. Às vezes, sua voz é suave, quase imperceptível, exigindo um coração atento. Samuel ouviu porque estava perto da presença de Deus no tabernáculo, e isso nos ensina que quanto mais próximos estivermos do Senhor, mais claros serão os seus chamados para nós. O chamado de Samuel também mostra que Deus fala com quem ele deseja, independentemente da idade. Samuel era apenas um menino, mas o Senhor confiou a ele mensagens profundas e importantes. Isso revela que ninguém é pequeno demais para ser usado por Deus. O que importa não é a idade, mas a disposição de ouvir e obedecer. Com o passar dos anos, Samuel se tornaria peça-chave em momentos decisivos da história de Israel. Foi ele quem guiou o povo ao arrependimento, quem orou por eles em batalhas e quem ungiu os primeiros reis da nação, Saul e depois Davi. Mas tudo isso começou com aquela primeira noite, quando aprendeu a dizer: "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Esse relato continua a inspirar gerações, porque mostra que Deus ainda chama. Ele procura corações atentos, dispostos a ouvir sua voz e a obedecer. O exemplo de Samuel nos encoraja a viver de maneira semelhante, cultivando um coração sensível e uma vida dedicada à presença do Senhor. Cada detalhe da história reforça que ouvir a voz de Deus pode mudar não apenas a vida de uma pessoa, mas também o destino de uma nação. Samuel não foi apenas transformado por aquele chamado, ele se tornou instrumento para transformar Israel. Assim também acontece conosco. Quando ouvimos a voz de Deus, nossas vidas ganham um propósito que vai além de nós mesmos.